Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Piece. Antes de entrar no que de fato aconteceu, tem alguns pontos que valem comentar logo de cara. Primeiro, o Vegapunk foi inteligente, achei incrível e provou meu ponto, o Saturno é cientista até a segunda página, fora que, aos 45 do segundo tempo, tome um novo segredo. E em segundo, o rolê aconteceu em câmera lenta, né? Me lembrou uma cena de Bleach. Mas enfim, pelo começo, era um dia de sol e poucas nuvens. Na capa temos um pedido feito pelo pseudônimo, Toshibazu, que não aparecia desde o ano passado. Bom, na cena temos o Sanji trazendo um bolo para um casal de ratos, acabou de rolar um pedido de casamento e a Minnie aceitou. Na vida real o rato é muito menos romântico. Enfim, entrando nos acontecimentos desse capítulo, já adianto que ainda aposto no Usopp ajudando o Luffy, mas ele não está sozinho nisso. Bom, voltamos no momento em que o Kuma armou o seu soco. Nesse momento, jogam uma super câmera lenta na cena. No início, pensei que era o Saturno lembrando, mas isso é o Kuma. Durante o movimento de ataque, ele começa a lembrar, ele lembra quando conheceu o Saturno e ouviu que só era permitido que vivesse e morresse como escravo. Ele lembra de quando recebeu a notícia sobre a sua mãe, que, inclusive, não tem nome até hoje, né? Enfim, Kuma segue se lembrando, lembra de quando foi morar com a Ginny, lembra uma das últimas palavras que ouviu dela e lembra de quando pegou o bebê Bonnie no colo. E um pensamento, por mais complexo que seja, costuma ser rápido. Porém, na sequência, temos o Saturno que poderia desviar, mas ele escolheu discutir. Completamente chocado com o que estava vendo, ele questiona o Vegapunk ao perguntar, o que significa isso? Então segue dizendo, ele deveria estar morto. Quando o exército revolucionário o levou, eu o acionei. Acionei o botão de autodestruição. E vale a pena comentar, foi algo que passou por mim como um sopro de ar. Acredito que muita gente deve ter se perguntado, por que ele não ativou a autodestruição do Kuma? Mas é isso, agora temos a resposta. Que pra mim nunca foi uma questão. E seguindo em frente, finalmente o Kuma conclui o movimento e dá um lindo soco no Saturno, no meio da cara. Dito isso, demorei pra entender, mas o soco acontece no primeiro quadro, no segundo o Saturno tenta parecer forte e resistir e no terceiro o Kuma manda o velho pra casa do caralho. O velho sai rolando no chão igual a uma bola chutada pelo Roberto Carlos no seu auge. E para completar o turno do Kuma, os destroços dos prédios derrubados pelo velho sem freio, desabam por cima dele. Enquanto isso está acontecendo, os marinheiros que não estavam perto para assistir, só se perguntam o que aconteceu, será que foi o Kuma? Talvez. Já os que estavam perto, esses estão passando mal. Pressão caindo, sinusite batendo forte. Eles acabaram de assistir um antigo escravo, mundialmente reconhecido por ser fiel e leal ao governo, dando um soco no meio da cara de um ancião. Isso é história, está sendo escrita, mas também, só quem viveu saberá. Mas bem, os marinheiros correm para ajudar o Saturno. O grupo do Vegapunk volta a se mover e correm para ajudar a Bonnie. Enquanto isso acontece, correria para todo lado, o Vegapunk está parado e pensando, o que está acontecendo? O botão de autodestruição não funcionou. O que já cria aquela dúvida. Vão meter uma desculpa safada em 1, 2. Mas não, realmente teve uma explicação. Enquanto assistimos o Kuma abraçando a Bonnie. Inclusive, a diferença de tamanho é absurda. Enfim, Vegapunk explica, mantive minha palavra, mas coloquei um botão de desligamento total. E, se prestar atenção, prometeu um botão de autodestruição, amigo. Ao colocar um de desligamento total, você não manteve sua palavra. Não precisa mentir descaradamente, o povo não é burro nesse nível. Voltando, Vegapunk segue explicando o que o botão faria ao ser ativado. Kuma deveria ficar em estado vegetativo, sem vontade própria e incapaz de receber ordens. Ele segue dizendo, cientificamente falando, é ilógico que consiga se mover e chegar na ilha. E revela que provavelmente é verdade e a característica especial dos bucaneiros não é o físico, na verdade, no passado eles eram, e é isso, um exemplo de fofoca pela metade. Mas, dá pra ter algumas ideias. Com certeza tem algo a ver com memórias. Uma memória genética, algo tipo, os elefantes nunca esquecem. Porque as lembranças da primeira página não são do Saturno e, teoricamente, Kuma não deveria ter memória nenhuma. Bom, agora com a chegada do Kuma, temos quase todos os participantes do incidente de Sabaody. Então vemos o Kizaru que se pergunta, agora, realmente acabou? Vemos o Sentomaru que abre um sorrisinho ao ver o Kuma.
Também podemos ver dois marinheiros conversando sobre o Luffy que sumiu, desapareceu. Antes, apostei no Usopp ajudando o Luffy. Ainda quero que ele tenha ajudado de alguma forma, mas para o Luffy sumir assim, é algo que só a Nami poderia fazer. Porém, ninguém possui haki da observação entre essa galera, nem o básico do básico. E isso, pra mim, é uma falha na construção do universo de One Piece. Haki da observação e haki do armamento deveriam ser o critério principal na promoção de um marinheiro. Obviamente, sei que essa falha acontece por não ser algo que surgiu com a história. Haki é algo que o Oda pensou muitos capítulos depois. E até hoje, não existem critérios para promoções na marinha, só é esperado que os personagens possuam isso. E no momento estão as principais patentes da marinha, excluindo o Kizaru que claramente está pegando leve nessa bagunça, ninguém parece ter ou estar usando haki. E isso está quebrando minha imersão. Bom, dito isso, não existe muito o que se possa ser feito, então, seguimos em frente. Finalmente, depois de mais de 2 anos, Bonnie tem um momento com seu pai. A primeira coisa que faz é agradecer. Ela então conta que viu as memórias, que sua mãe era uma pessoa incrível, e agradece pelas cartas. Por mais que tenham tentado, Bonnie recebeu todas elas. Ela segue dizendo que não importa se o mundo o chama de tirano. Porque ela sabe, seu pai é o mais gentil e a pessoa mais legal do mundo. Com um abraço forte, ela promete nunca esquecer isso. Então, a imagem abre. E o Saturno está saindo dos escombros sozinho porque os marinheiros são tudo bucha. Saturno volta todo arrebentado, a resistência dele é tipo papel. Um chifre quebrado e um braço completamente destruído. Sem contar o sangue que escorre do seu rosto. Mas nada disso importa. Saturno retorna culpando o Vegapunk, pois acredita que foi algo que ele fez. Mas veja você, o tal deus da ciência foi incapaz de perceber que o botão no corpo do Kuma não ativava nenhum mecanismo de autodestruição. Quem diria, não é? Porém, o mais chocante ainda é ver o chifre dele se regenerar. Parece, mas acho que não seja haki. Bom, para a pergunta do Saturno, Vegapunk fala a verdade. Ele não sabe, mas responde, minha única explicação é que aconteceu por causa do amor. Saturno aceita com uma facilidade verdadeiramente incrível. Então diz, entendo, não passa de um erro e mau funcionamento do corpo humano. E conclui dizendo, senhoras e senhores, vocês já não são mais necessários, até nunca mais. E, como deveria ser, ele também faz o seu braço se regenerar. O que, vendo o braço dele, começo a pensar que seja algo no estilo do poder da Orihime de Bleach, saca? Não é cura e sim um retorno no tempo. Mas também pensei que possa ser uma característica do próprio poder. O corpo dele é frágil mesmo e, em troca, ele ganha uma alta taxa de regeneração. Mesmo que seja uma regeneração esquisita para mim, ela acontece no braço inteiro ao mesmo tempo. O normal, entre aspas gigantes, seria começar pelo cotoco, mas enfim. A cena segue com o Saturno recuperado e sem um único machucado, atacando o Kuma, que não reage. No entanto, e sem uma explicação, todos podem se mover e o Sanji decide fazer alguma coisa pelo time. Ele consegue chegar a tempo e afasta a pata do velho. Frank também ataca usando seu Radical Beam. Ele acerta abrindo um buraco no velho. Mas, temos que ver como o velho reage contra um raio. Ao mesmo tempo, Kizaru se levanta. Ele comenta como o grupo do Chapéu de Palha cresceu, no seu ponto de vista, de forma esplêndida. Ele então avança por trás do Frank, dizendo, me mostre o seu crescimento. Ele chuta o ciborgue para longe. A sua condição é desconhecida. Também podemos ver que o dano do raio foi curado. Não sei porquê, mas fiquei com a sensação de que não foi igual, talvez raios de luz sejam mais efetivos. Ou só estou Lopes das ideias. Bom, a Bonnie pediu ajuda porque o Kuma não se movia e a Atlas entrou para fazer esse trabalho de mudança. A nova fase do chefão foi ativada e agora tem o Saturno e Kizaru. Mas ele não consegue enganar o Vegapunk que pergunta e comenta, o seu coração não aguenta mais isso. Que homem triste você se tornou, Kizaru. E o Kizaru só responde, dei mole, que vergonhoso, deveria ter trazido óculos mais escuros. E digo mais, o Kizaru é o tipo de pessoa que não deve ser perdoado. Ele sabe que está fazendo coisas horríveis e até sente por fazer algumas. Ainda assim, ele continua fazendo. Na hora que a Marinha e o governo mundial caírem, ele tem que cair junto. Mas bem, o capítulo se encerra com o ativamento de um Booster Call. E nos navios a ordem é para incinerar a ilha em nome da justiça. Já o Saturno diz, aqueles que buscam os segredos do mundo, aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida e aqueles que despertam deuses antigos. Essa ilha está repleta de inconveniências. A frase veio crescendo e de repente, broxou.
E só queria dizer que não esqueci do robô e muito menos me esqueci do navio do Barba Negra. E foi isso, terminamos o capítulo 1104, obrigada, papai.